E diante da palavra que foi ensinada aqui nessa tarde, creio eu que vocês alimentaram uma palavra mais profunda e nos leva a questionar algumas atitudes nós como cristãos, como jovens cristãos. Algumas coisas que o mundo vem nos alimentar, trazer como rotina e como sério, e a gente percebe que não está convicto, não está alinhado com a palavra de Deus. Amém? E aí eu queria que vocês em 30 segundos me colocassem uma sintetização assim, olhando para essa juventude, estamos no caminho da transformação? E aí eu vou esperar a primeira pergunta, pode ser? Então, queria que cada um em 30 segundos me sintetizasse se nós estamos no caminho de sermos transformados pela palavra. Há uma disputa aqui que está começando, viu? Eu vou entregando vocês, né? Primeiras damas, né, Lorena? Você perdeu o primeiro 3. Sacanagem, né, gente? Olha, eu posso dizer com toda convicção que o nosso campo, posso espelhar em outros lugares que eu vou, nós estamos muito preparados, porque há uma sede entre a juventude da nossa igreja. E outra coisa, eu tenho visto que nós começamos a nos posicionar. Nós somos transformados quando nós começamos a entender que a transformação nos leva para perto do Senhor. Então, quando eu vejo uma juventude onde que antigamente nós nem queríamos estar no culto, estar aqui 2h30 da tarde, querendo ouvir, sedentos pela palavra, pessoas que entenderam que eles e nós vamos mover uma geração. Eu acho que nós estamos não no caminho certo, nós estamos no caminho. Glória. Amém? Amém? Verdade, vocês estão meio dormindo, hein? Posso bater uma palma de vez em quando aqui para a gente acordar. Muito obrigado. Aí, viu? Pegaram aí já, né? Estão pegando o ritmo. Meus queridos, eu vos cumprimento agora, Senhor. Eu quero agradecer o Arno, representando toda a coordenação dos jovens, pelo convite, pela honra. Deus abençoe, viu? Quero parabenizar todos os jovens pelo esforço de estar aqui. Parabéns para vocês. E respondendo a pergunta é muito objetiva, muito prática, né? Se vocês estão vivendo, né, ou se estão no caminho da transformação. O tema de vocês e o texto bíblico, ele é uma resposta muito clássica, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a transformação, ela começa com a palavra. Então, vocês estão no caminho, vocês estão vivendo essa transformação. Eu creio que, como foi mostrado aqui o rastro da transformação, eu creio que isso aqui é só o começo de muitas coisas daquilo que vocês estão vivendo, porque vocês estão atentando à palavra, que é a única fonte de toda a mudança e transformação para a nossa geração. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode ser, meus irmãos, dentro desta necessidade de transformação, só para início do nosso bate-papo aqui, eu já deixo um versículo da palavra do Senhor, Tiago 1:22. Não sejam apenas ouvintes da palavra do Senhor, mas praticantes, porque grande parte do que nós ouvirmos aqui, nós vamos esquecer, mas aquilo que a gente passa a praticar se torna um hábito, e o hábito traz a transformação. Então, cada um dos jovens que estão aqui nesta tarde, não percam a oportunidade, coloquem em prática tudo o que foi ensinado aqui, que vai ser bênção para a nossa geração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Já deu a dica, hein? Já deu a dica, hein? A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Bom, eu fiquei bem porque eu fiquei por último, né? Bom, é só eu dizer assim, concordo com tudo e nada. Bem, com certeza nós estamos no caminho certo. Eu não vou dizer vocês, porque eu me considero um jovem logo, dos meus 41 anos de idade. Eu também. Nós estamos no caminho certo. E o caminho é a palavra. A palavra que transforma, que molda o caráter do homem, como foi lido e citado aqui nesta tarde pelo nosso pastor. Ela é capaz de redarguir, instruir
o homem em justiça para que ele seja perfeito em suas obras. Então esse é o caminho certo, a palavra de Deus é o caminho certo, e como a irmã disse, se você saiu da sua casa às 2h30 da tarde, depois do feriado de carnaval, num sábado quente, para estar aqui ouvindo a palavra, você está transformado pelo poder dessa palavra. Aleluia! Glória! Muito obrigado. Começamos bem, né? Amém? Então vamos para perguntas? Não? Vamos para perguntas? Já temos pergunta aqui no Instagram? Ou eu posso ir direto na nave? Vamos no Instagram? Vamos lá então. Manda uma. Não, é aqui. No celular não. Aproveita que o pastor Silei está aqui ainda. Se não temos pergunta pronta aqui, por favor, pode alguém levantar a mão que quer perguntar? Eu vejo uma mão. Não? Agora sim, deixa eu ver aqui. Para vocês, hein? O que esperar de pregações, ensinamentos e pregações de coach? Eita! É forte! O Robson já pegou o microfone, eu gostei disso. Bora, Robson! O que esperar? Nada. Não espere nada, porque não transforma. Se não transforma, não serve para você. Então, glória aí, gente! Aleluia! O coach é baseado em filosofias humanas, então somente humanas. O apóstolo Paulo, quando ele ensina em suas palavras, ele faz questão de dizer: não nos ensino com palavras de persuasão humana, mas pelo poder de Deus. É isso que transforma. E isso é o que nós precisamos. Vou dar um exemplo aqui do salmista, quando ele diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te afliges dentro de mim? Ele está pregando para quem? E o que ele está pregando? Bíblia. O poder do Espírito Santo. Se você tiver uma base bíblica, você não precisa de coach para dizer para você como vencer em Cristo. Você precisa do Espírito Santo para vencer em Cristo. Aleluia. Fala, Deus. Dentro da pergunta, o Walter já respondeu, não traz transformação nenhuma. Quando a gente pega, hoje foi falado aqui bastante de Paulo, mas em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra. Então a pregação cult, ela não vai trazer as verdades absolutas da palavra, porque a ideia da palavra é transformação. Quando Jesus iniciou, a primeira coisa que ele fez, ele pregou sobre o quê? Arrependimento. E arrependimento é o quê? Mudança de vida, mudança de atitude. Uma palavra que não traz transformação, não traz mudança de vida, de atitude, não pode ser considerada uma pregação transformadora. Então, a pregação coach, ela vai te deixar feliz, falar que você pode tudo, mas no final, quando você deitar no seu travesseiro, você vai pensar, o que mudou na minha vida? Nada. Glória. Meus queridos, considerando a resposta clássica, né, do nosso querido aqui, eu acho que só a resposta dele já fecharia esse tópico aqui. O que esperar? Nada. Mas eu quero acrescentar aí a essa resposta dele o seguinte: então, se não tem nada a esperar disso aí, as pregações, os ensinamentos, então não perca seu tempo. Não perca seu tempo nas redes sociais, até culto mesmo hoje, com tantas denominações com culto dentro dessas logísticas. Não perca o seu tempo participando desses cultos, dessas pregações, desses ensinamentos. E graças a Deus, hoje, na nossa Assembleia de Deus, nós temos pastores muito bem embasados, muitos homens de Deus, que tem uma palavra para você nos cultos de ensino, na sua Bíblia dominical. Então, o meu conselho é acrescentar uma resposta clássica, que não tem nada. Então, se não tem nada, então também não perca seu tempo com isso. Se você quer realmente viver uma mudança, busque a mudança, ou seja, em vez de ouvir essas pregações, de estar nesses ambientes, vá ler a Bíblia, venha na sua igreja, ouvir uma palavra, viva a mudança dessa forma, não perca seu tempo com isso. Amém. Sobre o coach, eles têm o hábito de inflar os nossos pensamentos, nós vamos chegar mais à frente. Mas Provérbios, eles nos deixam, até Provérbios e os nossos pais mesmo, são os melhores coaches pra gente. O pai da gente fala assim: se você não fazer a sua tarefa, você vai apanhar. Isso é uma motivação. Se a gente quer motivações,
que seja motivação. Provérbios fala assim, olha, o homem que não trabalha, ele não é digno do seu sustento. Você quer melhor motivação que essa? Então, quando um homem fala que se você fizer isso, você vai conseguir isso, ele está querendo desconstruir a palavra de Deus. Então, tudo que desconstrói o que a Bíblia nos ensina, que é o quê? Tudo que nós somos fazer tem que ser para a glória de Deus. E o coach, ele nos ensina nós somos melhores, você vai vencer. Nós somos mais que vencedores em Jesus. A Bíblia é tão atual que nós não precisamos de ninguém falando nada mais. Pode. Pessoal, a gente tem que ter um certo zelo, né, um cuidado por isso, porque o coach é um técnico, né? Um técnico de futebol, ele é o coach daquele time. Nós precisamos ter cuidado com as definições etimológicas das palavras, porque se você definir que o coach é alguém que te dá instruções técnicas, o seu pastor pode ser o seu coach. A questão não é a expressão ou o nome coach, a questão é o que está sendo ensinado. Se eu estou entendendo que a pergunta sobre pregação coach, ela está embasada no que nós chamamos hoje de motivacionais, questões psicológicas, filosóficas fora da palavra de Deus, é isso que eu estou refutando, amém? Agora, se o seu pastor é o seu técnico espiritual e ele está te dando bons conselhos bíblicos, esse coach eu recomendo, tá bom? Amém. Eu ia até reforçar essa fala sua, muito bem colocado, porque a gente tem que fazer uma análise em cima da palavra e do que ela, entre aspas, estamos discutindo. O entre aspas é o que nós estamos discutindo. A palavra em si é a aplicação que o Robson disse, mas quando ela é usada entre aspas, são as maneiras para separar o que vem de uma palavra não aprofundada na palavra verdadeira, que é a Bíblia Sagrada. Então, está vindo muita alimentação para o jovem e não tem fundamento bíblico. Então, tem muita heresia por aí, a gente tem que ficar atento sobre isso. Amém? Para ganhar um pouquinho de tempo, agora eu vou direcionar a pergunta e vou deixar à vontade para vocês comentar a resposta do outro. Mas se você não quiser comentar, amém também, tá bom? Só para a gente ganhar um tempo. Bora lá, próxima pergunta. Como vamos nos abster da inversão de valores das quais estamos submetidos ao mundo atual? Bora! José Paulo, o que você pode me dizer? Quando eu estava ouvindo a palestra, eu estava fazendo algumas reflexões, né? E uma das únicas maneiras de ser transformado pela palavra, a gente ser transformado pela palavra e impactar essa geração, é o que diz Gálatas 5,16: andar em espírito e não cumprireis as concupiscências carnais. Então, como nos abster da inversão de valores às quais estamos submetidos no mundo atual? Só tem um jeito, é vivendo segundo o Espírito. Uma pessoa que vive segundo o Espírito, naturalmente, ela vai aflorar os frutos do Espírito. Naturalmente, a conduta dela, a maneira dela vai ser inversa à conduta mundana. E naturalmente vai ser uma obstrução. Porque não tem como você viver uma vida segundo o Espírito, segundo a palavra, você viver desfrutando dos valores do mundo. Não tem como. Ou é uma coisa ou outra. Então, a minha resposta seria a seguinte: andando segundo o Espírito, porque naturalmente é uma vida na palavra, uma vida de oração. Naturalmente é uma forma de você, automático, de se abster dos valores do mundo. Glória a Deus. Próximo. Quer falar? Claro. Eu tenho um exemplo que eu aprendi muito bom sobre o estudo do Serviço de Inteligência Americano em relação à nota do dólar. O Serviço Americano de inspeção da nota, eles não estudam as notas falsas. Entendeu, Isamel? Então estude o original. Assim você não vai se inverter nesse mundo. Porque se você conhece a palavra da verdade, automaticamente você vai identificar o que é falso. Então o serviço de inteligência, ele estuda a nota original, ele sabe cada milímetro do original da nota de dólar. Se passar uma nota falsificada por ele, ele fala: opa, aqui não, irmão, essa nota é falsa. Então, se você está cheio da graça, ungido pela palavra e conhece a verdade, quando vier a inversão de valores, você vai olhar e vai dizer que não, irmão, eu estou ungido. Amém? Ou seja o raio-x de Deus aí. Se for falso, opa, sai fora.
Próximo. Acho que minhas vistas estão meio assim. Pode mudar. A idade não, vai chegar, hein? Se alguém quiser falar também, pode levantar a mão assim, que tirando o microfone. Ah, tem um jovem lá atrás. Próximo é a pergunta dele. Em Gênesis 6:2 fala que existem filhos de Deus e filhas dos homens. São as descendentes de Caim. Está fora do tema. Mas está certo. Quem quer responder? Pula. Coloca perguntas no tempo. Vamos lá, o jovem que está lá atrás, levantou a mão, por favor. Ô jovem, depois a gente vai responder para você, tá? Só porque está fora do tema aqui que a gente vai. E os avaliadores aí, por favor, avaliem a pergunta antes de Eu queria saber o que vocês acham das igrejas que pregam dizendo que Deus te ama da maneira que você é e não sobre renúncia e mudança de hábito. Boa! Boa! Lorene, te desafio a responder essa. É forte! Bem rajada aí, gente, cuidado. Eu não sei se vocês repararam, o último slide do pastor, para mim foi o ponto-chave que ele colocou. Ali está falando sobre os olhos que vê as coisas que são maus, a língua que professa aquilo que não provém do Senhor e aquilo onde você toca. Tem um padre que ele disse a seguinte citação. Ele falou assim: nós somos de Deus, mas vivemos no mundo, nós não devemos sair do meio do mundo. Só que essas coisas, às vezes, é um pouco melindrosa, porque o amor de Deus, ele precede com justiça, ele precede sobre muitas coisas. O amor de Deus é a forma mais expressa de dizer o quê? Você está sentado nesse lugar, respirando, sem a justiça de Deus vir sobre a sua vida. Então, quando Deus ele entregou Jesus na cruz do Calvário para nos salvar, ele literalmente está falando sobre amor. Agora, o amor que o mundo prega é o seguinte: vem como estás e permanece como estás. Só que isso não existe. A salvação ela é tão séria que é o seguinte, meus irmãos, que aqueles que estão em Deus, eles produzem frutos. É sério, não tem como você falar que você é salvo se você não tiver frutos do Espírito. Existe um debate muito grande entre as igrejas sobre a salvação, quem é salvo, salvo para sempre, para os predestinados. Só que tem uma coisa sobre isso. Eu acredito que quem é salvo uma vez não tem como perder a salvação. Por quê? Porque dos salvos, aqueles salvos, eles produzem frutos e ninguém tira deles. Ah, Lorene, mas a pessoa saiu da presença de Deus. Aí eu vou te perguntar, ela tinha frutos? Ela produzia frutos? Você produz frutos? Então, uma pessoa que vem para a igreja, que diz que está na presença de Deus, e o amor de Deus alcançou ele, mas ele não produz frutos, então eu posso te dizer, ele não conheceu o amor de Deus. Porque o amor de Deus ele é claro, ele veio para salvar e nos transformar, que é a palavra de hoje. Nós fomos transformados pela palavra dele. Não existe ninguém que experimente dessa palavra que volta do mesmo jeito. Ninguém que conhece Jesus. Paulo teve um encontro. Paulo era perseguidor, ele virou perseguido, e foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. É isso que eu digo. Amém. Meu Deus. Pastor Marcinho, quer comentar? Só dentro da pergunta dele, 2 Timóteo 3,16, que a palavra ela é útil para quê? Para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. No versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, a pessoa vem lá do mundo, mas aqui dentro ela tem que ser realmente instruída, ensinada, para que ela seja transformada pela palavra. Então aí aperta para a liderança, né? A necessidade de nós preocuparmos com os ensinamentos. Ensinar a verdadeira palavra. Glória a Deus. Mais uma. Pronto aí? Opa! Leva o microfone. Vamos ler aquela ali primeiro. Quais as principais estratégias para engajar os jovens no estudo da palavra de Deus? Pastor Rosa.
principal estratégia, número 1 é que está sendo feito hoje. Convocá-los, amém? Convocá-los, motivá-los, trazer. É muito raro isso aqui, gente. Nós estamos num evento grandioso. Tá? Eu tenho participado de muitas conferências bíblicas, inclusive de outras denominações, da Editora Fiel, da Cultura Cristã em São Paulo. Não sei se vocês conhecem o pastor Paulo Júnior, de Franca, da Aliança do Calvário. Já participei por 3 vezes da conferência. E esse trabalho que nós estamos fazendo numa tarde de sábado não perde nada do trabalho que eles fazem. E eu acho que deveria ser mais longo. Eu acho que ele poderia começar na sexta para terminar no sábado à noite. Ou glória. E tá indo e voltando, sempre fazendo. Mas esse é o primeiro passo. Mas o principal, ali perto do principal, eu disse o primeiro, mas o principal é orar. É uma vida de oração. Você precisa ter uma vida piedosa diante do Senhor. E aqui eu estou falando para os líderes, porque a pergunta é: quais as principais estratégias para engajar os jovens? Pastores, líderes, presbíteros, diáconos, coordenadores, orem. Se você não tiver uma vida piedosa de oração, você tem pouco ou quase nada para oferecer. Que a única pessoa que pode convencer os nossos jovens a amar essas escrituras e viver segundo a verdade que está escrito nela é o Espírito Santo de Deus. Uma vida de oração vai engajá-los e inspirá-los. E, obviamente, nos inspirar. E eu creio que é o que tem acontecido. Os nossos líderes oraram, o Senhor os inspirou e por isso estão fazendo as estratégias necessárias. Amém? Amém. Aumenta a responsabilidade da liderança de ter uma preparação para levar a alimentação aos nossos jovens. Eu acho que isso fica evidente e muito forte entre nós. Você quer comentar? Outra coisa assim que, falando aqui da nossa aula aqui, que a gente fica dinâmico, é muito bacana também, nós temos os nossos cultos de ensino. Os nossos cultos de ensino é geral, né? Hoje praticamente a maioria dos jovens não vem no culto de ensino, a maioria. Mas aqui, falando aqui especificamente, aqui está tendo uma dinâmica aqui para trazer esses jovens para o estudo bíblico, e eu achei muito bacana e quero compartilhar com vocês aqui, não sei se vocês sabem, e às vezes até fazem nas igrejas de vocês, mas aqui na terça-feira a gente tem o culto de ensino bíblico para a igreja toda, e nós estamos tendo hoje estudo sistemático para os nossos jovens e adolescentes, que está sendo uma bênção, né? Eu não sei se o líder dos adolescentes do jovem está aqui, né? Assim, então, isso tem sido uma estratégia muito bacana. Por quê? Porque às vezes o jovem pode pensar assim, eu no curso de ensino e tal. Não, a gente está tendo aqui, graças a Deus, uma dinâmica muito bacana, que o estudo com os jovens adolescentes é próprio para eles, os assuntos é direcionado para eles. Então é uma estratégia que está sendo usada aqui, que está funcionando muito bem. Eu até parabenizo a todos que estão envolvidos, bacana demais, então é uma estratégia. E isso é muito bacana. Uma outra coisa que a gente está fazendo aqui, eu creio que vocês fazem na igreja de vocês, nós temos a nossa escola bíblica, a escola bíblica dominical, os líderes dos jovens é um dos professores, ou seja, ele é o carro-chefe para trazer o jovem para o estudo aos domingos, na escola bíblica dominical. Então aqui, os líderes de jovens, não sei como é a dinâmica de vocês da igreja lá, mas vocês são o carro-chefe de influenciar, de trazer os jovens de vocês, os adolescentes, para o estudo bíblico, tá certo? Amém. Bênção e realmente tem dando resultado. Vou pedir o microfone para a Fabiola, se fizer uma pergunta. Bem, pode fazer. A gente aprendeu hoje sobre a questão da normalização do pecado dentro das igrejas e vendo como é a movimentação da sociedade e a forma sutil como o pecado tem chegado dentro das igrejas também, quais medidas a igreja, eu falo a igreja no sentido dos líderes, podem tomar para que a disciplina e o temor em Deus possam ser mantidos? Olhando dentro desse contexto de que não tem nada a ver, tem ganhado um espaço significativo dentro dos templos. Boa pergunta. Vou pedir o pastor Nassim para começar a responder. E que essa pergunta também, se quiser, a gente pode ter o auxílio do pastor Eustáquio que está aqui, que é o nosso pastor da igreja, porque ele está ali assim, ele é um assim, qualquer coisa ajuda a universidade, né? Universidade tem o pastor Eustáquio que vai ajudar, tá? Dentro dessa pergunta, eu vejo uma necessidade urgente, nós estamos falando sobre transformados pela palavra, nós voltarmos ao hábito da leitura da palavra do Senhor.
Eu estava lendo algumas notícias concernentes a isso. Hoje, 32% dos crentes leem Bíblia diariamente. Ou seja, 32% dos crentes lêem Bíblia todo dia. E esses 32%, 70% deles têm mais de 50 anos de idade. Ou seja, são os veteranos que têm essa preocupação em estar lendo a Bíblia. E por incrível que pareça, faltam 30%. 17 a 18% são os meninos que têm até 14 anos. Ou seja, a gente vê que tem uma parte hoje preocupada com as nossas crianças e adolescentes. E a parte que menos lê, infelizmente, sobra para a gente, que está dos 15 aos 50 anos de idade. Ou seja, nós que menos lemos Bíblia hoje. Então, o que nós temos que voltar urgentemente? Ler Bíblia. Porque se eu perguntar aqui, quantos leram pelo menos um capítulo hoje? Ou seja, a gente não preocupa mais com a questão da leitura. Então, é preocupante a falta, vou generalizar, nossa, estamos entre os 15 e 50 anos de idade, eu coloco todo mundo dentro do pacote, nós perdemos o hábito de ler a Bíblia diariamente. Às vezes a gente começa início do ano, vou ler a Bíblia todo esse ano. Aí quando chega a genealogia, lá em abril, por aí, a gente já começa a desistir. Eu vou ler esse negócio não. Aí você vai ter um fulano e a gente desanima e depois você não volta na leitura. Então hoje é necessário, já foi falado aqui, uma coisa que é imprescindível na vida, é oração e leitura da palavra. O pastor Marcos fala que o crente não dá glória a Deus tem defeito de fabricação, mas podemos falar que o crente que não ora e não lê Bíblia, ele não vai ser bem sucedido na sua jornada rumo ao céu. Olha, posso fazer uma pergunta? Deixa eu perguntar aqui. Eu faço parte dessa juventude. Quantos de vocês, assim como eu, entendem que nós precisamos ser estimulados na presença de Deus todos os dias? Levanta a mão se você entende isso. Você entende que todos os dias você precisa de vou usar a palavra estímulo, mas assim, com leitura da palavra, ouvir um louvor, orar? Spurgeon fala assim, olha, jovens, vocês precisam orar e ler a Bíblia, porque a paixão de vocês é muito forte e a sabedoria é muito pequena. Então, Arlen, eu acho que o que nos falta, eu estou falando assim, dos jovens, nós termos consciência de nós mesmos precisarmos ser estimulados todos os dias. É uma coisa que eu aprendi quando eu era adolescente, por quê? Porque eu tinha um hábito, eu gosto muito de louvor, eu tinha um hábito, tipo assim, eu estou aqui no ambiente, aí um amigo está passando uma música secular, eu ficava prestando atenção e aquilo entra no nosso coração. Então, para mim poder, como se fosse uma forma de me reger mesmo, o que eu começo a fazer todos os dias de manhã? Quando eu acordo, eu já acordo escutando louvor. Aí eu vou fazendo as minhas necessidades, vou lavando, escovando o dente, eu vou escutando uma palavra. E quando eu consigo parar, eu leio um capítulo. Eu chego no meu serviço, a primeira coisa que eu faço é abrir a Bíblia, porque é uma forma de me estimular, porque não tem como nós, você e eu, jovens, nossa, que pessoa crente. Não é uma coisa que você nasce sendo, é uma coisa que você cria, hábito. Ser crente também é hábito. Então o que eu falo para você? Você tem consciência que você precisa ser estimulado? Você consegue entender isso, jovem? Se você sair daqui entendendo que você se autoestimular, isso vai fazer uma grande diferença na sua vida espiritual. Eu falo por mim. Quando Deus falou comigo que Ele estaria me chamando para um propósito diante do Senhor, eu entendi que eu por mim mesmo eu não conseguia. Então o que eu fiz? Eu me estimulei. Eu comecei a procurar, a ler, eu comecei a escutar coisas que me edificam. Então talvez você seja igual eu quando era adolescente, adorava ler romances, adorava ler aquelas historinhas. Então o que eu tive que me fazer? Me programar. Olha, eu estou lendo isso aqui, mas eu estou perdendo meu tempo, porque eu não estou lendo a Bíblia. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a me estimular, vou começar a ler a palavra. Ah, Lorena, eu não consigo ler a Bíblia todos os dias. De estar na presença de Deus. Eu falo isso, Fabio.
É isso que vai mudar a gente, entendermos a nós mesmos que nós precisamos ser estimulados a viver na presença do Senhor. Amém. Para encerrar com o Robson. Irmãos, olha só, eu vou substituir a palavra que a Fabiola disse por banalização do pecado, né? A normatização do pecado talvez fica pesado para nós, mas a banalização do pecado está muito comum no nosso meio. Com tudo que os irmãos falaram, que é a necessidade de uma vida devota, no estudo da palavra, nas escrituras e oração, eu quero falar sobre um pouquinho, rapidinho com você, sobre a necessidade que nós temos de odiar o pecado. Se nós não entendermos a profundidade que o pecado tem aos olhos de Deus, nós jamais iremos deixar o pecado de lado. Pecado não é apenas errar o alvo. Pecado é ofender a santidade de um Deus 3 vezes santo, santo e santo. Pecado é dizermos para Deus que nós conseguimos nos virar sem Ele. Qualquer pecado, estou falando, qualquer pecado é entristecer o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos odiar o pecado. Eu odeio os pecados que eu cometo. E por isso eu quero te recomendar um livro de Jerry Bridges. O tema dele é Pecados Intocáveis. Se você quiser anotar, chama-se Pecados Intocáveis. Odiar o pecado faz com que nós não deixemos que ele se torne banal ou normal, como foi dito aqui. Se nós não aprendemos a lidar com isso, nós vamos sempre achar que eu errei e está tudo bem, como o pastor ensinou aqui agora há pouco. Mas todo mundo faz. Não é essa a dialética do mal que nós aprendemos agora, amém? Não é essa a dialética do mal? Mas todo mundo faz o que tem. Alguém sempre erra. Isso é normal no nosso meio. Não é. Isso entristece o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós temos que odiar o pecado para vivermos em santidade. Eu queria, para encerrar essa primeira rodada, até pegar o que os irmãos comentaram. Nós temos um livro de regra, que é a Bíblia. É regra para nós. O que o mundo está tentando fazer é reescrever a Bíblia. Nós não precisamos de reescrever a Bíblia. Nós não precisamos que achem jeitinho para a Bíblia. É isso que vocês têm que alimentar nessa tarde de hoje, que há um direcionamento reto, direto, que é a palavra de Deus. Nós não precisamos de outra palavra que não seja a Bíblia Sagrada. O que os irmãos nos ajudaram é esclarecer, é fortificar alguns tópicos que já foram ditos na palestra e que nós precisamos alimentar, praticar isso no nosso dia daqui para frente. Amém? Queria agradecer a vocês por essa oportunidade. Muito obrigado. Ajudaram muito aqui esse trabalho e que nós possamos ter outros dias de oportunidade. O debate foi muito rico. Amém? Obrigado, salva de palmas.